Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o tema da nossa aula é sobre cirurgia segura. Eu vou explicar para vocês os 3 passos de checagem antes do procedimento cirúrgico, na hora que o paciente chegar na sala, antes da anestesia e antes do paciente ser retirado da sala cirúrgica. São etapas importantes com itens que devem ser checados, verificados para a cirurgia e sucesso do procedimento. Como eu mencionei, nós vamos falar as 3 etapas aqui de uma forma bem pausada para que vocês possam acompanhar. No check-in, primeira coisa que nós precisamos fazer é a identificação do paciente. Voltamos aqui nesse mesmo ponto. Que paciente que vai realizar o procedimento cirúrgico, em que local vai ser feita a cirurgia, que procedimento e os consentimentos cirúrgicos e anestésicos. Então é importante que a gente tenha todas essas informações. Neste quadro, ele vai estar bem mais detalhado. Então, quando eu falo de identificação do paciente, ali eu tenho o nome, tenho idade, sexo, registro de internação hospitalar, qual é o tipo de convênio do paciente, que categoria, e outras informações de identificação do paciente. Aqui, nós colocamos o local da cirurgia, porque nós precisamos deixar a sala pronta para o posicionamento do paciente, os acessórios de mesa, que procedimento esse paciente vai fazer, que tipo de cirurgia e o consentimento anestésico e cirúrgico precisam estar assinados e dentro do prontuário, conforme já foi dito em vídeos anteriores. Segunda parte é o sítio cirúrgico, é a demarcação de lateralidade. Esse paciente ele deve descer com a sua lateralidade demarcada, porque dependendo do procedimento cirúrgico, nós podemos ter, ou temos, lógico, alguns órgãos duplos, e a gente precisa saber se o paciente vai operar lado esquerdo ou lado direito. Esta demarcação, ela tem que ser conferida antes do procedimento cirúrgico. Equipamentos e materiais. Checar todos os equipamentos antes do início da cirurgia. E quando eu estou falando de equipamentos, estou falando de equipamentos de anestesia. O anestesista, ele checa todo o equipamento dele. A parte da enfermagem checa todos os equipamentos, como eletrocautério, foco auxiliar, foco central, tudo que vai ser utilizado, tá? Se for usar, por exemplo, o microscópio, testar o microscópio, está tudo ok, está tudo funcionando da forma adequada. E da mesma forma os materiais. Todos os materiais que foram solicitados para essa cirurgia estão na sala. Caixa cirúrgica, instrumentais acessórios, um material especial que o médico pode ter pedido, por exemplo, uma tela. Então, tudo precisa ser conferido antes. Outra parte, a monitorização. Os equipamentos de monitorização, oximetria, saturação, está tudo ok? Está tudo em ordem? Acesso venoso do paciente. O acesso é de grande importância porque, dependendo do porte cirúrgico, a gente precisa ter um acesso que ele tenha uma boa perfusão. O local da escolha do acesso também é importante. Avaliação das vias aéreas e broncoaspiração por parte do anestesista. Risco de perda sanguínea. Esse paciente, ele pode, durante o procedimento, ter uma perda significativa e precisar de uma hemotransfusão. Então, todos esses detalhes precisam estar checados. Por último, para a gente finalizar essa checagem, as alergias. Esse paciente, ele é alérgico a algum medicamento, então isso é importante aqui, essa informação para o anestesista, para que ele possa fazer todas as manobras ali de sedação, de uma forma mais segura e mais eficiente também. E a gente também está falando só de medicação. Às vezes o paciente ele pode ser alérgico a um determinado tipo de um micropólio, por exemplo, na hora que vai se efetuar lá na conclusão o curativo. Então, entram alergias de uma forma geral, tá? Então esse é um item também importante que deve ser checado. Segunda etapa é o time-out. Ele ocorre antes da sedação do paciente, antes do procedimento de anestesia. Então, nessa etapa, a apresentação da equipe começa pela equipe médica,
quem são os auxiliares médicos, depois a anestesista, a enfermeira, a circulante de sala, que é a técnica de enfermagem, todos se apresentam. Instrumentadora, a equipe toda que vai estar na sala durante o procedimento faz a sua apresentação. Na segunda parte, seguindo aqui a nossa listinha, a confirmação do paciente. Confirmamos novamente o nome do paciente. Se o paciente estiver acordado, se ele tiver condição, ele mesmo vai se identificar. O local da cirurgia e também o procedimento que vai ser realizado. Duração do procedimento. Nessa etapa, o cirurgião ele dá uma previsão do tempo cirúrgico, tempo que vai ocasionar o procedimento dentro daquele contexto que ele já avaliou, que ele já estudou o caso do paciente, então ele vai dar ali um tempo, provável de cirurgia. O anestesista, ele vai entrar aqui nessa parte para falar a anestesia que ele está indicando para o paciente. Vai explicar o porquê da escolha e também qual é o tipo de anestesia a qual o paciente vai ser submetido. Acrescentando também se houver necessidade de começar com antibiótico terapia. Isso significa o quê? Que antes do procedimento cirúrgico, o paciente ele já entra com a primeira dose de antibiótico, Então, existem alguns casos que essa escolha ela acontece durante cirurgias. Exame de imagem disponível. Se ele vai precisar, por exemplo, de imagem durante o procedimento cirúrgico, então, não só o aparelho intensificador de imagem e o profissional do raio-x, ele precisa estar também disponível dentro da sala, tudo checado, tudo ajustado, para a hora que o médico solicitar a imagem, solicitar essa introdução, durante o procedimento cirúrgico, que tudo esteja adequado. E por último, para a gente finalizar aqui, a enfermagem, ela dá a confirmação final de que todos os equipamentos e materiais estão ok, que tudo está checado e a partir daí está liberado o quê? O início do procedimento cirúrgico. Vamos para a última etapa, que é o check-out. No check-out, iniciamos pela parte da enfermagem e o instrumentador, ou seja, circulante de sala junto com o instrumentador, vai checar se os números de compressa batem, se o número de gases também confere, se as peças de instrumental estão todas ok, todas foram disponibilizadas, estão todas ali, se não há falta de nenhuma. As agulhas que foram utilizadas durante o procedimento, no fio de sutura, se todas elas estão ali ou por algum motivo, algum tipo de agulha especial, esses 4 itens eles são de extrema importância. Se no início da cirurgia foi disponibilizado X número de pacotes de campo operatório, tantas gases, a caixa de instrumental ela consta de um número X de peças, no final esse mesmo número precisa bater. Aqui, procedimento realizado. Biópsia. Existe peça para ser encaminhada para biópsia, para anatomopatologia. Houve alguma intercorrência durante a cirurgia? Houve algo que precisou e que não tinha sido direcionado antes? Então, por exemplo, o paciente ele pode ter apresentado uma leve perda sanguínea, precisou de uma hemotransfusão ou algum equipamento que de repente durante o procedimento ele possa ter dado alguma falha ou algo que precisa ser notificado para um ajuste, para uma manutenção, um reparo. E aqui, para finalizar, o médico ele vai dar as condutas junto com o anestesista para o prosseguimento do atendimento desse paciente numa sala de recuperação pós-anestésica e qual é a conduta que ele vai direcionar para o pós-operatório imediato desse paciente. Nós sabemos que o paciente ele fica na responsabilidade do anestesista durante todo o tempo dele na sala de recuperação pós-anestésica, por isso a necessidade
ali de que algumas informações e condutas sejam direcionadas por parte desses dois profissionais. Essas são as etapas que nós utilizamos para um procedimento cirúrgico seguro. Se vocês puderem observar, se todas essas etapas elas forem seguidas, se todos usarem esse procedimento, esse protocolo, todos os pacientes com certeza terão êxito no seu procedimento, o cirurgião, o anestesista, enfim, toda a equipe que se mobilizou para o procedimento do paciente. Então é importante que a gente siga essas etapas, que todas elas sejam vistas e que a cirurgia só inicie se realmente todas essas etapas estiverem ok, se todas as situações, pedidos, solicitações para que esse procedimento ocorra, que ele esteja disponível. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, que ele seja proveitoso. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se você já é nosso inscrito, dá um like se você achou que esse tema é interessante e que ele despertou uma certa importância aí no seu dia a dia. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Até lá.